Irmãos, o Senhor está aqui, o seu Espírito está conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 16, versículo 19. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles o escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Palavra da nossa salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Beijo o Santo Evangelho, querido, querida. Sentados, amados, amadas no Senhor. Vamos pedir ao Senhor. Senhor, a Tua palavra nos ensina, no Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos, eu sou Deus. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Somente o Senhor pode acalmar o coração deste povo. Somente o Senhor pode acalmar o coração do aflito. Somente o Senhor pode enxugar as lágrimas do que está triste. Somente o Senhor pode devolver a alegria daquele que está desesperado. Somente o Senhor pode entrar agora com providência na nossa vida. Somente o Senhor pode ver o nosso futuro e preparar para nós uma cidade linda de ouro e de cristal, o mel e o leite da cidade santa de Sião. É isso que nós pedimos a Ti, Senhor. Olha para nós com carinho. Não importa o que passou, Senhor. O que passou já foi lavado no Teu sangue precioso. Eu não quero ficar apegado ao que passou, mas eu quero olhar para frente, para o Monte Sião. Eu quero olhar para Jerusalém, porque eu sei que o Senhor está preparando para mim, para cada um de nós, mel, leite e mel, porque a nossa vitória tem sabor de mel. Por isso, Senhor, eu peço, acalma o coração do Teu povo. Acalma o coração, Senhor, aquieta agora o coração daquele que está desesperado. Aquieta o coração, Senhor,
daquele que está enfermo. Aquieta o coração, Senhor, daquele que está oprimido pelo pecado, pelo vício. Aquieta o coração daquele que está desanimado, Senhor, daquele que está prostrado numa cama, daquele que está prostrado sem ânimo nenhum, Senhor, sem esperança. Jesus, um dia apresentaram ao Senhor um cego de nascença. Senhor, o Senhor cuspiu no chão, fez lodo, e com aquele lodo o Senhor ungiu o olho do cego e o cego ficou enxergando. Até a tua saliva, Jesus, é tão poderosa a ponto de curar aquele que está cego. Senhor, toca também em nós neste momento, meu Deus. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa. O homem não sabe, mas o Senhor sabe. Nem eu mesmo sei o que eu preciso. Eu acho que sei, mas muitas vezes aquilo que eu acho que eu preciso verdadeiramente não vai trazer felicidade para mim. Somente o Senhor sabe o que eu preciso. Eu preciso de um milagre, Jesus. A tua palavra ensina em Marcos 16 que o que nós pedimos, Senhor, se cremos, já alcançamos. Não alcançaremos, mas já alcançamos agora, porque todas as bênçãos estão no mundo espiritual em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, meu amado, canta este hino ao Senhor. Canta não porque estou pedindo. Se você vai cantar porque eu estou pedindo, não cante. Não cante. Mas se você vai cantar porque você está cultuando a Deus, porque você está adorando a Deus, e Ele é digno de toda a honra e toda a adoração, então cante com o coração e com a alma. Agrade a Deus, que o seu louvor seja agradável aos ouvidos do nosso Salvador. Canta, igreja, canta. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. Canta este hino, igreja. Canta este hino. Os sonhos que você sonhou, os seus projetos não morreram, a promessa não se foi pra ti. Te lançaram na prisão e amarraram pés e mãos, mas ainda você tem a voz. Te lançaram pedras, te acusaram sem dever, muitos não te entendem, mas Deus te compreende. Ninguém pode roubar o que é teu, tua vida está nas mãos de Deus. Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar, nessa rocha água viva vai jorrar. O inimigo não vai prevalecer, nessa história quem vence é você. É você. Ninguém pode parar um adorador, ninguém pode impedir o nosso louvor. Ainda que nos amarrem numa prisão, não conseguem parar nossa adoração, que sai do coração e chega até a Deus. E Ele manda um terremoto pra livrar os seus. Ninguém para um escolhido, ninguém mata um ungido. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Ô glória! Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. Oh, levanta tua mão e canta, porque hoje Deus
lançaram pedras, te acusaram sem dever. Muitos não te entendem, mas Deus te compreende. Ninguém pode roubar o que é teu. Tua vida está nas mãos de Deus. Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar. Nessa rocha água viva vai jorrar. O inimigo não vai prevalecer. Nessa história quem vence é você. É você, é você. Ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode impedir o nosso louvor. Ainda que nos amarrem numa prisão, não conseguem parar nossa adoração. Que sai do coração, que chega até a Deus. E Ele manda um terremoto pra livrar os seus. Ninguém para um escolhido, ninguém mata um ungido. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. Oh, levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. É milagre, é milagre, é milagre, é milagre, é milagre, é milagre, é milagre. É milagre, é milagre, é milagre, é milagre, é milagre, é milagre. Amém, amém, Milagre. amém. Fala para o irmão da direita e da esquerda, fala para ele e para ela. Agindo Deus, quem impedirá? Fala para ele, fala para ela. Aí do teu lado aí, ó. Pergunta para ele, pergunta para ela. Fala forte para ele, para ela. Agindo Deus, quem impedirá? Fala para ele aí. Muito. Hoje fiquei curado aqui. Aleluia. Glória a Jesus. O meu está bem. O meu está bem. Irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43:13. Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus se resolve levantar do seu trono de glória, não tem força do inferno que possa prevalecer na tua vida, em nome de Jesus. Irmão, irmã, está difícil, eu sei que está difícil, não está fácil não para você não. Eu sei que você está passando pela prova, passando pela tribulação, mas Deus está vendo, irmão. Irmã, Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Nós somos os justos. Por que justos? Porque nós fomos justificados. Guarde isso. Porque senão você não vai entender a justiça de Deus. O que é ser justificado? Eu fui justificado na cruz. Você foi justificado na cruz. O que significa isso? Por isso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são justos? Quem, igreja? Nós somos os justos. O que é ser justificado? Justificado na cruz do Calvário de Jerusalém. Irmãos, um criminoso cometeu os piores crimes que vocês possam imaginar. Ele foi preso, foi levado à presença do juiz, o juiz julgou, condenou à morte. Pena capital, vai morrer. Seja por uma injeção letal, seja cadeira elétrica, enfim. E a pessoa vai morrer. Aqui no Brasil não temos a pena capital, a pena de morte. Nos Estados Unidos tem, em alguns estados. Ou é uma injeção letal, com veneno, ou é cadeira elétrica. Então, aquele criminoso foi condenado. Ele fez tudo aquilo, ele merece morrer
porque ele fez tudo aquilo. Então ele foi condenado. Vejam, irmãos. O que é ser justificado? No dia em que o criminoso ia morrer, a sentença ia ser cumprida, alguém se levanta no meio do povo, que não tem nada a ver, não cometeu crime nenhum, uma pessoa inocente, diz assim: Senhor juiz, 1 minuto da sua atenção. Realmente este criminoso fez tudo isso. Realmente ele merece morrer. Mas eu sou inocente, mas eu vou morrer no lugar dele. Então o criminoso é solto e aquela pessoa inocente morre no lugar do criminoso. Isso é justificar. Entende, igreja? É alguém que assume a nossa culpa, sem ter culpa. Por isso que nós fomos justificados na cruz. Quem deveria ter sido crucificado? Quem, igreja? Quem? Não fala assim, eu. Eu. Quem é eu? O Wilson. Eu deveria ter sido crucificado. Você deveria ter sido crucificado, crucificada. Mas, ele, o justo, diz a Bíblia, morreu pelo injusto, para nos reconciliar com Deus. Então o que ele fez? Pai, eles merecem morrer, eles merecem o castigo, sim, Pai. Mas todo o castigo agora cai sobre mim na cruz. Jesus da cruz, irmãos, ele foi castigado em meu lugar e no seu lugar. Entende agora o que é justificado, igreja? Jesus nos justificou na cruz do Calvário. Por isso somos os justos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está passando, minha irmã. Ele sabe. Ele conhece tudo. Tudo, diz a Bíblia, está descoberto aos olhos do Senhor. Irmãos, vamos agora para a leitura, sobretudo o Evangelho. Quero explicar bem o Evangelho. Vamos tirar muitas lições do Evangelho. Por quê? Amanhã é considerado o dia de finados. Na verdade, a igreja anglicana não usa esse termo de finados. Amanhã a igreja anglicana celebra o dia dos salvos em Cristo. Dos salvos em Cristo. Por quê? Porque para nós não é fim. A morte não é o fim. Finados, preste atenção, quando alguém perguntar para você, de onde vem o termo finado? De uma palavra, de um verbo em francês, finir. Final. Final. Mesma coisa. Finado vem de final. Ou seja, finados é o dia que nós comemoramos, lembramos daquelas pessoas que chegaram ao fim neste mundo e foram para a eternidade. É o que significa a palavra finados. Aquele que finou, aquele que chegou ao fim. Algumas pessoas têm o costume de fazer oração pelos mortos, de acender vela pelos mortos. Irmãos, raciocinem comigo. Já falei e repito rapidamente para entrar na leitura. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O que está escrito, igreja? Eclesiastes, falo tanto isso aqui, irmãos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O pó volte ao pó e o espírito volte para Deus. Isto é a morte, igreja. Biblicamente falando, isto é morte. A morte é a separação do corpo da matéria, que vai voltar ao pó, esperando a ressurreição quando Jesus voltar em glória. Quando Jesus voltar, aquele corpo que foi sepultado, que já virou pó, que não tem mais nada, mas pelo poder de Deus, aquele corpo será restaurado. É a ressurreição da carne que nós proclamamos no credo. Mas o espírito, isso é morte. O pó volte, ou seja, o corpo volta para o pó. E o espírito volta para quem? Para Deus. Irmãos, se o espírito já está em Deus, se o espírito já está com Deus, eu pergunto para você, essa pessoa precisa de oração, sim ou não? Claro que não, queridos. Quem precisa de oração sou eu, é você que está aqui ainda. Essa pessoa já voltou para o Senhor, já faz parte de Jerusalém, já mora em Jerusalém celestial. Ô reverendo, mas me responda uma coisa. E se a pessoa fez mal, fez muito mal,
e no final da vida não se converte, não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, para ser salvo, guarda isso, querido, querida. Para ser salvo, você precisa crer em Jesus. Porque diz a Bíblia, em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família, a tua casa. Somente pela fé em Jesus, nós seremos salvos. Reverendo, e aquela pessoa que não se converteu no final da vida, não quis saber de Jesus, nem na hora da morte? Irmãos, infelizmente, se a pessoa morreu obstinado no mal e não aceitou Jesus nem na hora da morte, infelizmente essa pessoa foi para o lago de fogo e de enxofre. Ora, se ela já está condenada, então a oração não serve mais para nada. Se a pessoa já está salva, então a pessoa não precisa de oração. Ô reverendo, mas como eu sei que a pessoa está salva ou está condenada? Na verdade, nós aqui na terra não sabemos, não temos como saber. Mas a Bíblia diz, olha lá, a resposta na palavra de Deus. Por isso que eu peço para vocês, leiam a Bíblia, conheçam a Bíblia. Eu fico triste quando eu pergunto aqui passagens bíblicas que eu falo com bastante frequência e vocês ficam assim, nossa, com aquela cara de pamonha de Piracicaba, né? Quem foi? Onde foi? Quem foi que viu? Vejam bem, queridos. A Bíblia diz o seguinte, o Senhor Jesus, ele diz: Deus não tem prazer na morte do pecador, mas quer que ele se converta e viva. Então, pela minha experiência de pastor, de sacerdote da igreja, pelas pessoas que eu visitei, que eu ungi na hora da morte, todas as pessoas, naquele momento, se lembram de Deus, se lembram de Jesus. Eu creio que o número dos salvos que já estão com o Senhor em Jerusalém Celestial, na linda cidade de ouro e de cristal, é um número muito maior do que aqueles que se condenam. O reverendo, e aquela pessoa que não é cristã, que nunca ouviu falar de Cristo, que nunca ouviu falar de Jesus? Se a pessoa passou toda a vida naquela religião, sem ouvir falar de Jesus, o evangelho não foi proclamado, o evangelho não foi anunciado para aquela pessoa, nós não podemos exigir daquela pessoa o que ela não pode corresponder. Amém, igreja? Ora, ela não sabe, ela não conhece Jesus. Como ela vai se converter a Jesus? Como ela vai aceitar Jesus como seu Salvador se ela não conhece Jesus? Diferente de uma pessoa que conhece Jesus e não aceita Jesus. Amém? Irmãos, vejam a palavra do Senhor hoje. Capítulo 15 de 1 Coríntios, não é isso? Irmãos, lembrai-vos do evangelho que eu anunciei a vocês. Antes de tudo, eu entreguei o que eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, domingo, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, Kefá é a palavra Pedro, pedra em hebraico, Kefá. Apareceu primeiro a Pedro, depois aos 500 irmãos e por fim a Tiago, que foi o primeiro bispo de Jerusalém. Depois, São Paulo diz: eu sou o menor dos apóstolos. Por quê? Porque Paulo se sentia inferior. Não inferior, a palavra não seria inferior. Paulo, ele não se sentia menos digno de ser chamado de apóstolo. Por quê? Porque Paulo não conheceu Jesus, irmãos. Paulo não fez parte dos 12 apóstolos. Paulo, quando se converteu a Cristo, Jesus já tinha morrido e ressuscitado há mais de 20 anos. Ele não conheceu Jesus. Diz a palavra de Deus no capítulo 9 do livro dos Atos, que Saulo, até então Saulo, ainda judeu, perseguidor dos cristãos, estava indo para Damasco, na Síria, prender os cristãos. No caminho de Damasco, ele tem uma linda visão. A luz celestial desce sobre ele, ele cai por terra. De dentro da luz veio uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vejam que ele não sabia que era Jesus, porque ele nunca tinha ouvido a voz de Jesus. Ele pergunta: quem és tu que estás falando comigo? E a voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo então se converte, fica cego, vai para Damasco. Em Damasco ele fica em oração e jejum. Ele, através das mãos de Ananias, que era um cristão fervoroso lá de Damasco, Saulo é batizado nas águas, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ele tem uma mudança de vida tão grande, irmãos,
que até o nome judeu ele quis abandonar. Ele diz: a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Até o nome eu quero um novo nome. Eu não quero que vocês me chamem de Saulo, mas a partir de hoje vocês me chamarão de Paulo. E ele continua falando, igreja. Ora, há pessoas que pregam que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como alguns afirmam que não existe ressurreição? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil, vã é a nossa fé. Irmãos, qual é o pilar da nossa fé? Qual é a base da nossa fé? Que Jesus está vivo. Este é o pilar da nossa fé. Porque se Paulo ensina hoje, se Cristo não estiver vivo, para que tudo isso, igreja? Isso aqui vai ser um teatro. Aquele pão e aquele vinho que nós vamos receber daqui a pouco na Santa Comunhão, será apenas pão e vinho, nada mais. Se Cristo não ressuscitou, então ele não está presente na Eucaristia. Então, para que uma igreja? Para que adorar o nome dele? Para que o nome tão lindo aqui no altar? Para que usar essas roupas? Para que tudo isso? Se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé. Mas Jesus está vivo, ressuscitado, irmãos. Ele está ouvindo. Ele ouve. Jesus fala. Jesus vê, porque ele está vivo. Jesus olha para você, ele vê o que se passa na sua vida. Jesus pode fazer o impossível acontecer na sua vida, porque ele está vivo. Fala com ele. Você pode falar com ele a hora que você quiser. Quando você de madrugada não consegue dormir, fala com ele, ele está ali ao teu lado. Então fala com ele. Às vezes de madrugada temos insônia. Primeira coisa, vamos ficar no WhatsApp procurando alguém para bater papo, para conversar. Vamos lá para o Facebook conversar com alguém desesperadamente. O WhatsApp não pode tirar a angústia que você está sentindo. O Facebook não pode tirar a angústia que você está sentindo. Mas Jesus vivo pode tirar a angústia do seu coração. Fala com ele. Conversa com ele. Fala com Cristo. Não perca tempo com coisas que não ajudam você. Perca o seu tempo, ou melhor, perca não. Use, utilize, ganhe o seu tempo com o que é necessário. Fala com Cristo. Amém, igreja? Se Jesus não ressuscitou, igreja? Falei agora. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, está na palavra, vocês acabaram. Se Cristo não ressuscitou, vã, inútil, toda a igreja. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, toda a igreja. Se Cristo não ressuscitou, imagina, vocês estão esquecendo agora, imagina na próxima Eucaristia se eu perguntar isso. Triste, não? Eu fico triste. Evangelho. Havia um homem muito rico, opulento, egoísta, se fartando, banquetes e banquetes, egoísta, se fartava das mais finas iguarias, do mais fino vinho, comidas, carnes, na sua porta. Eu não estou falando do outro lado da rua, não, para ele falar: nossa, eu nem vi. Eu não estou falando lá do outro lado da cidade, não, para falar: nossa, eu nem sabia. Não. O Evangelho diz que o pobre Lázaro estava onde? Onde, igreja? Na porta da casa dele. Toda vez que ele abria a porta para receber as suas visitas ilustres, ele via aquele homem raquítico, magro, trêmulo de fome. Como eu posso ver uma pessoa tremendo de fome e não ser solidário, não ter compaixão por aquele que está passando necessidade e fome?
O rico era assim. E Lázaro, cheio de feridas, os cachorros vinham lamber as suas feridas. Os dois morreram. O rico foi jogado num lago de fogo e de enxofre, a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 14. Você se preocupa muito com a primeira morte. Do que eu vou morrer? Do que eu vou morrer? Não se preocupe com a primeira morte. Todos nós vamos passar por ela. A sua preocupação deve ser a segunda morte. Apocalipse 20, 14. O lago, o tanque de fogo e de enxofre. Essa deve ser a sua preocupação, não a primeira morte. É claro que ninguém quer morrer, claro, porque viver é bom. Mas a preocupação deve ser a segunda morte. Somente quem está em Cristo não vai ser jogado no lago de fogo e de enxofre. A Bíblia diz que o rico foi jogado no meio do fogo, do lago de fogo e de enxofre. Porque ele era rico? Não. Porque ele era mau, era egoísta. E o pobre, Lázaro, foi levado pelos anjos para junto de Abraão, em Jerusalém, no céu. Estava lá Lázaro, cheio de luz, da luz do Senhor, alimentado com manjar. A Bíblia diz em Apocalipse que lá no céu nós vamos comer o novo manjar, um alimento maravilhoso que Deus irá nos saciar. A Bíblia diz que quando o rico, vejam que a alma, o espírito que está no inferno, vê o que está acontecendo no céu. Ele viu naquela chama, naquela angústia, naquele fogo abrasador. Ele olhou e viu Lázaro feliz, alegre, alimentado com manjar celestial. E ele falou: Pai Abraão, pede que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo e venha tocar em mim, porque eu estou aqui me consumindo no meio dessas chamas. Abraão falou: não. Quem está aqui no céu não vai para o inferno. E quem está no inferno não vai para o céu. É definitivo. Porque existe um grande abismo entre o céu e o céu e o inferno. Ah, pai Abraão, então faz o seguinte: deixa que eu vá até a terra, falar com os meus irmãos, para que eles mudem de vida, para que eles não venham também sofrer como eu estou sofrendo. Abraão disse: não. Lá eles têm os profetas, lá eles têm as escrituras. Portanto, que eles obedeçam. Veja, irmãos, as lições que nós tiramos. Nós seremos julgados pelo bem ou pelo mal que nós fizermos enquanto estivermos aqui nesta terra. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos nós, todos, diz a Bíblia, todos nós compareceremos diante do tribunal de Jesus. Ele é o juiz. E ali, cada um receberá pelo bem ou pelo mal que fez, enquanto estava no corpo. Ô reverendo, mas eu sou muito fraco, eu sou muito pecador, eu não faço o bem que quero, mas eu faço o mal que não quero. Depois eu me arrependo, eu choro, eu sofro, faço propósito, eu não quero mais isso na minha vida, mas eu acabo caindo. É claro que Deus vai ver a sinceridade do teu coração. Luta, continua lutando. Deus vai te julgar, não pelo resultado. Deus vai te julgar pelo seu esforço. Tenha certeza disso. O céu e o inferno são definitivos. É interessante que aqui Jesus não fala de purgatório. Ou falou? Tem a palavra purgatório na missa, na Bíblia? Sim ou não? Não. Jesus falou que depois da morte só tem duas situações para a vida daquele crente, daquele que crê. Qual é? Céu ou inferno. O lago de fogo e de enxofre. Né? Outra coisa também. As almas do céu não passam para o inferno. E as do inferno não passam para o céu. Tinha uma novela, A Viagem, que era interessante aquela novela. Mentirosa que era uma coisa. E tinha gente que gostava. Que novela maravilhosa. Tem uma pessoa que chegou para mim na época que estava passando, que passou a primeira vez, eu não lembro. A Cris com certeza lembra da primeira vez. Eu não lembro não, porque era muito jovem, muito criança. Lembro da segunda versão da novela. E na segunda versão, via lá, não é? E pessoas chegavam para mim e falavam assim: ai, padre, eu estou aprendendo tanto com aquela novela.
Cala a boca, em nome de Jesus. Não vou jogar água benta em você. A Bíblia, na novela, o espírito que estava no céu, né, descia para visitar o espírito amigo que estava lá no inferno. Chegava lá no portão, blim, blom. Vim visitar, meu amigo. Entra, fica à vontade. Está um pouco calor aqui, mas você pode entrar. Fica à vontade, a casa é sua. Ou então, o espírito que estava no inferno tinha saudade da irmã que estava lá no céu. Vou lá, posso ir, o chifrudo? Pode, vai lá. Aí ele vai lá. Fala, São Pedro, posso? Não existe isso, irmãos. Existe um grande abismo. Os espíritos, as almas que estão no céu não passam para o inferno, e as que estão no inferno não passam para o céu. É definitivo, irmãos. Céu ou inferno. É definitivo. É para todo sempre. Segunda lição. O rico diz, deixa eu voltar à terra. Deixa eu descer em algum lugar aí, não é? Para avisar os meus irmãos. Abraão permitiu que o espírito voltasse à terra, sim ou não? Sim ou não, igreja? E por que alguns dizem que vem espíritos? Espírito veio, falou, conversou, baixou, falou isso, escreveu carta, né? Mandou carta, né? Hoje o WhatsApp, eu acho, né? Deve ser WhatsApp, não sei. Ou e-mail, não sei. Isso não existe, irmãos. A palavra de Deus é muito clara. A alma, o espírito que está no céu, não volta mais. O espírito que está no inferno, não volta mais. Não volta mais. Abraão disse não. Quando Jesus falou a Abraão, na verdade era a imagem de Deus. Mas como ele estava falando para judeus, ele usou Abraão, que o judeu conhecia muito bem. As almas não voltam mais. Mas reverendo, eu vi a minha avó. Sempre sobra para a vovó, né? Eu vi a minha avó. Você não viu a sua avó. Eu creio que você viu alguém. Mas não foi a sua avó. Foi alguém que apareceu na forma de sua avó, falando igual a sua avó, para enganar você, o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O demônio, Satanás. Não se iluda. Irmãos, para terminar, o que você quer na sua vida? Para o que você quer? O que você quer na eternidade? Junto de Cristo, eternamente no céu? Ou o lago de fogo e de enxofre, junto com Satanás e os seus demônios? A decisão é sua. A decisão é minha. Ah, mas eu acho que eu não vou me salvar não, padre. Porque eu sou muito pecador. Se grande é o seu pecado, mais poderoso é o sangue de Jesus para te lavar. Amém, irmãos? Dê um grande glória a Deus, igreja. Irmãos, um testemunho aqui, olha, na internet. Deus abençoe você que está nos acompanhando pela internet. Rosana Braga agradece a Deus, pois foi curada de dores de cabeça, que acompanhava há 20 anos. Glória a Jesus. Já faz 5 meses que ela não sente mais dores e não necessita mais de nenhum medicamento. Glória a Deus. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Amém.